Essa é uma live de aquecimento para o evento que vai acontecer no dia 21/9, às 20h07. Para quem não me conhece, eu sou Priscila Xavier, sou empreendedora há mais de 10 anos e tenho 4 anos no digital. Então eu vou mostrar para vocês como que ter uma marca de personalidade pode fazer diferença aí no seu negócio. O que seria essa marca de personalidade? Para a gente ter uma marca de personalidade, a gente precisa ativar simbologias que vão conectar com aquelas pessoas que vocês precisam. A marca de personalidade, ela se conecta com a pessoa que você quer ter como cliente. Então, quando a gente pensa em vou divulgar o meu negócio de forma online, qual é a melhor forma de você estar divulgando? Então, hoje eu vou trazer um exemplo para vocês poderem entender melhor o que vai ser essa marca de personalidade que a gente vai estar falando aí, tanto nos posts do feed e essas lives também. Hoje é a primeira live de aquecimento que vamos entrar nesse tema. A segunda live, só para vocês poderem ter uma noção, nós vamos falar sobre o que é marca pessoal. Então é justamente para vocês conseguirem criar uma marca onde faz total diferença aí no seu negócio. Para quem quiser entender um pouco mais sobre marca, sobre o que é transmitir, sobre o que é causar sensações dentro do Instagram, eu tenho vários conteúdos que podem te ajudar no dia a dia. E eles ajudam a você a criar sua marca pessoal. Mas vamos lá só para você poder ter uma ideia também de como você vai estar fazendo essa marca aí de forma correta. Dá um ok aí se agora tá certinho. Ok, perfeito. E aqui no YouTube, quando eu estiver virada para cá, é só para vocês saberem que eu tô falando pelo YouTube. Quando eu virar para cá, vocês sabem que eu tô falando pelo Instagram. Estou ao vivo nas duas plataformas de um modo simultâneo. Mas vamos lá que eu vou explicar para vocês conseguirem entender e principalmente conseguir colocar em prática já o primeiro passo para você ter uma marca de personalidade. Só para você lembrar, a personalidade ela é única. Cada indivíduo tem sua personalidade. E como que você vai trazer isso para dentro do seu perfil para você conseguir transmitir uma marca, transmitir uma personalidade que vai fazer diferença no seu negócio e assim você consiga fazer mais vendas ou então até mesmo ao invés de aumentar as suas vendas, aumentar o lucro do que você já vende. A gente consegue transmitir as sensações para uma pessoa através da personalidade, através de símbolos, a forma que você fala, a forma que você se posiciona de frente à câmera, através das paletas de cores ou elementos que é usado até mesmo dentro de um post seu ou dentro de um vídeo. Eu vou exemplificar aqui para vocês sobre personalidade. Tem um filme que ele é bem conhecido. Se eu não estou errada, não sei se é de 1996 ou 2006, eu vou confirmar o ano correto do filme e eu vou falar para vocês, vou colocar na descrição. O nome do filme é Fragmentado. O que significa esse fragmentado? Eu fiz algumas anotações justamente para vocês poderem entender. Esse é um filme onde fala sobre pessoas traumatizadas e também sobre pessoas vulneráveis, que vocês vão conseguir entender melhor o que acontece com as pessoas que são traumatizadas, com as pessoas que são mais vulneráveis e como que você consegue trazer isso para dentro da sua marca. Quando você cria uma marca de personalidade, tudo que você posta é com um objetivo final e o seu objetivo é atingir aquele suposto cliente. É você trazer aquela pessoa que ela vai querer o que você está oferecendo, seja em produto ou seja em serviço. Aí a escolha vai ser sua. Dentro desse filme, nós tivemos um ator, tá? Ele faz o papel de Kevin, mas ele tem 23 ou são 24 personalidades diferentes, onde elas se conectam também de formas diferentes. 3 personalidades muito fortes que é demonstrada dentro desse filme
seria a personalidade de uma criança, onde ele se conecta com uma atriz que fica até presa. Existe uma personalidade chamada Patrícia, que já é uma senhora mais madura. E a gente tem uma terceira personalidade, que é o que geralmente ele tenta segurar, que eles chamam de fera. O que isso significa? Esse filme mostra pra gente que a gente pode sim ter várias personalidades, várias formas de demonstrar, e que tudo tem o seu lado luz e tem o seu lado sombra. E como que você vai ativar essa personalidade dentro dos seus posts? Aonde que você precisa buscar inspirações que vão fazer completamente diferença aí dentro do seu conteúdo. No filme, a gente tem a psiquiatra dele, que é a doutora Fletch. Ela tenta decifrar o Kevin a todo momento, né? O Kevin, ele é interpretado pelo ator Jonas McAvoy. E ela tenta segurar a todo momento aquele lado sombra dele, que é o lado fera. E ela tenta deixar o lado mais aflorado, o lado onde ele consegue se conectar e conviver com as pessoas. Quando a gente traz isso para a nossa realidade, esse transtorno que ele tem é um transtorno de personalidade. Só que quando falamos em nós aqui, para a gente trazer isso para dentro do digital, quando a gente faz uma pesquisa mais ampla, a gente consegue encontrar os padrões. O que são os padrões? Que hoje em dia é falado muito sobre arquétipos, que no final são as mesmas coisas. São padrões que todas as pessoas têm dentro de si. E como que você vai trabalhar isso a seu favor? Existe uma teoria, né, que é a teoria do arquétipo. Ela foi desenvolvida pelo psiquiatra e psicoterapeuta Carl Jung. Essa teoria, ela define personalidades e valores objetivos de uma empresa ou de uma marca. Ou seja, você consegue trabalhar a sua marca de forma objetiva através de padrões. E esses padrões, eles são revelados através das suas atitudes, através de cores, que são a paleta de cores que muitas pessoas sabem, só que elas não usam de forma correta, e através de elementos. Quando a gente traz isso para dentro do marketing digital, o que a gente vê muito que está acontecendo? As pessoas falam, usa tal paleta de cores, ou então os elementos que estão em alta. Aí você vai lá e usa vários elementos que estão em alta. Só que no final você não sabe o que isso traz para sua marca. E isso é o que vai fazer diferença. Então, você ter paleta de cores, você ter elementos, você ter uma postura, um tom de voz, isso vai fazer diferença dentro do seu perfil para você conseguir atingir o cliente que você quer. Eu anotei aqui para poder exemplificar e ficar mais fácil os 12 padrões que existem. Eu venho falando um pouco sobre cada um deles lá no feed, que se você der uma olhada, você vai entender um pouco sobre postura, sobre elementos e como que ele pode estar divulgando. Mas eu fiz essas anotações justamente para poder ajudar você a definir como que você vai trabalhar os padrões dentro do seu perfil e aonde que você vai buscar as inspirações corretas. Como que são as inspirações corretas? Esse psiquiatra, ele colocou os padrões, são 12 padrões que todos nós temos, e que a gente precisa aflorar cada um deles. Como que a gente vai aflorar? Como que a gente vai defini-los para poder ajudar aí com as nossas vendas ou então com as nossas entregas? Dentro desses padrões, existem 4 grupos. O primeiro grupo que eu vou falar, eles têm o mesmo objetivo, sendo que eles sempre agem de forma diferente. E eu vou te explicar através de filmes para você ver qual você se conecta e como você vai trabalhar dentro do seu perfil. Um primeiro grupo, nós encontramos o explorador. Esse é um padrão de uma pessoa. O que essa pessoa ela quer no final? O que essa marca ou esse produto ele tem como objetivo final? Ele tem um objetivo paraíso, ele deseja coisas boas. Mas como que a pessoa que tem essa marca vai trabalhar? Eu vou te mostrar agora, por exemplo, um exemplo de filme que vai te ajudar a criar conteúdos e a você criar sua identificação. Quando a gente traz aquele filme
Moana da Disney. A gente tem o que na Moana? Ela é uma pessoa que ela sonha acordado, ela tá sempre em busca de conhecer novas culturas, de viajar e de apreciar novas coisas. O que isso ajuda para você poder reconhecer? Se você tiver uma marca onde ela tem os mesmos objetivos, essa personagem ela serve como inspiração para sua marca. Então falamos agora do primeiro padrão, que é o explorador. Ou seja, se a sua marca ela tem esse objetivo de buscar conhecer novas culturas, esse é um padrão a ser usado, ok? Dentro do meu perfil, se você buscar conteúdos em cima do explorador, você vai entender como você vai conectar a sua marca através da paleta de cores, quais são as simbologias, quais são as posturas que essa pessoa vai ter. Para você conhecer e saber se a sua marca tem e para você ativar esse padrão e se conectar com um grupo de pessoas que querem o seu produto, ativá-la de forma correta. Segundo padrão que a gente consegue, vamos lá, ele tem o mesmo objetivo final, que é o paraíso, mas ele segue uma linha diferente. E eu vou trazer mais um exemplo de um personagem fictício para você conseguir entender melhor como que vai funcionar. Dessa vez eu vou trazer o Mestre Yoda, que é do Star Wars, o filme. Quem vê sabe de quem eu tô falando. Essa semana eu cheguei a colocar no meu perfil, lá no feed, um exemplo falando sobre a mulher sábia, e eu trouxe o exemplo do Mestre Yoda, algumas posturas sobre o que ele tem, o que ele gosta, o que ele não gosta, e aí você consegue ter uma noção. O Mestre Yoda, ele sempre busca a verdade e o conhecimento. Então, se você tem uma marca voltada para esse objetivo final, você trabalhar esse arquétipo, esse padrão da mulher sábia, vai com certeza te ajudar aí dentro do seu perfil a fazer umas vendas maiores ou até mesmo melhores. Terceira pessoa que está dentro desse tem um padrão, está dentro desse mesmo grupo, que o objetivo final é ter algo como paraíso. Só para você ter noção, vamos lá. Seria o arquétipo ou o padrão do inocente. O que seria esse padrão de inocente? Como exemplo, eu vou trazer o filme do Forrest Gump, que é o contador de histórias. Se você observar durante o filme todo, qual o objetivo principal dele? É a busca pelo lar, é uma família perfeita, é uma casa perfeita. Ele passa todo momento contando histórias. Então, se a sua marca, se o seu produto, ele tem o mesmo objetivo, que é a ideia, não é que seja a mesma coisa, vocês precisam entender, não é que faça exatamente a mesma coisa, mas é pensar no objetivo final. O que a sua marca tem como objetivo final? Esse objetivo final, sim, é o que vai fazer diferença aí na sua marca, e aí você vai conseguir trabalhá-la de forma onde o seu produto vai se conectar com o cliente correto, com quem você quer ter como cliente. Então, se você tem uma marca que o objetivo principal é a família, o objetivo principal é aquela busca pelo paraíso sobre coisas perfeitas, você trabalhar esse padrão, esse arquétipo que é o do inocente, você consegue se conectar muito melhor. Então vamos lá, acabamos de falar que se você tem uma marca que ela tem como desejo final uma busca pelo paraíso, nós temos 3 padrões para poder ser trabalhados. E aí você precisa entender o que cada padrão significa para você escolher toda a simbologia, toda a paleta de cores, todos os elementos, e não usar tudo que você vê na internet. Porque às vezes as pessoas elas dão dicas do que estão em alta, mas nem sempre é o que é coerente com a sua marca. Então, escolher o elemento exato, a cor exata, você vai conseguir se conectar com o grupo correto. Eu vou entrar no segundo grupo. Ele já é um grupo diferente. Esse grupo, ele não está em busca do paraíso. Ele já, na realidade, está em busca de um mundo melhor. Se a sua marca ela tem um objetivo de trazer uma estrutura de um mundo melhor, esses arquétipos, esses padrões, você pode utilizar dentro da sua marca.
quais são os padrões que a gente tem dentro desse grupo de pessoas que a marca deseja um mundo melhor. Vamos lá, que eu anotei também, sempre trazendo referências para vocês conseguirem se conectar e entender. Primeira pessoa, a gente tem aquele arquétipo do herói. Quem é o arquétipo do herói? Quem já viu o filme Karate Kid, que é muito conhecido há anos, né? A gente tem versões antigas e versões mais novas. A gente tem aquele ator que faz o Sr. Miyagi. O que o Sr. Miyagi ele representa para as marcas? O Sr. Miyagi, ele enfrenta batalhas para no final sempre alcançar um objetivo. Então, se você tem uma marca onde ela sabe exatamente as batalhas que vão estar enfrentando para o objetivo final, trabalhar esse padrão do arquétipo do herói vai ajudar muito. Vamos à terceira pessoa dentro desse mesmo grupo. A gente chama eles de rebelde. O que são os rebeldes? Dentro da ficção, a gente tem o Coringa. Quem viu o último filme do Coringa, explicando a história dele, vai entender um pouco mais. Ele provoca uma mudança na sociedade. Ele tem aquela quebra de paradigmas, tem a quebra de tabus, quebra de padrão. O que isso acontece? Se você tem uma marca onde tem todas essas quebras de padrões, trabalhar esse padrão do rebelde, você vai conseguir se conectar muito melhor. Então vamos lá. Dentro desse segundo grupo, a gente já viu duas pessoas que você pode trabalhar aí dentro da sua marca de acordo com o seu objetivo final. Vamos ao terceiro padrão que a gente encontra dentro desse grupo que tem o desejo de fazer uma mudança nesse universo. Ele é conhecido como mago. O que o mago traz e o que ele tem de diferente? Vou trazer mais um exemplo de um personagem fictício para vocês poderem entender. Trabalhamos o mago como Doutor Estranho. Ó. Ele vai além da mudança externa e ele é ligado ao espiritual. Para exemplificar e ficar mais fácil, no filme, quem conseguiu assistir o filme, o primeiro, ali mostra o quê? Que quando ele sofre aquele acidente, ele vai para aquela cidade, né, de Katmandu, que é no Nepal, e lá ele descobre uma magia e o controle, né, que seria algo interno. O que acontece? Se você tem, então, uma marca que causa uma mudança na pessoa, você também pode trabalhar esse padrão. Quando a gente fala padrão do mago, deixa eu já explicar, não é sobre coisas místicas, não é sobre isso. Você observa que ele está dentro do mesmo grupo do rebelde e do herói, mas não tem nada a ver com o lado místico. Isso é um lado justamente que você pode trabalhar. Então, você conhecer o que a sua marca ela tem para o seu cliente, aí você vai conseguir se conectar de forma correta. O que acontece muito? É o que eu estava falando ainda agora. As pessoas querem usar paleta de cores de forma aleatória, pegam elementos que alguém postou, esse elemento está em alta, ou então esses elementos são os mais usados e aí você quer usar no seu perfil e muitas das vezes não combina com o seu padrão, né? Ou com o que você quer transmitir ou com qual cliente que você quer alcançar. Isso faz total diferença. Então, quando você consegue fazer com que a sua marca ela se direcione, ela se conecte com a pessoa correta, isso vai valorizar o seu serviço. Você vai conseguir cobrar um valor mais alto e ter um ticket maior, ou então você vai conseguir aumentar a sua carteira de clientes, então, a sua cartela de clientes. Então, isso daí, se você souber trabalhar, você vai conseguir no final ter um objetivo certeiro. Então, vamos continuar falando sobre padrões, porque, só lembrando, essa é uma live de aquecimento que vai acontecer no dia 21/9, às 20h07. Quem ainda não se inscreveu, tem um link na minha bio. Lá você pode entrar para a comunidade e você vai receber todas as notificações do que vai acontecer e ter um acompanhamento correto. Se você não se inscreveu, no YouTube a gente também tem uma sequência que é um programa que é o Universo da Empreendedora Iniciante. O que acontece? Muitas pessoas estão entrando para o mundo digital e elas estão sem um direcionamento. Então, os vídeos do YouTube é justamente para dar o direcionamento, para destravar. A gente vai falar sobre criatividades, entre outros assuntos. Eu estou pegando os assuntos
que estão sendo abordados, e a gente fez uma pesquisa para poder conseguir saber quais são as dores, quais são os desejos e quais são os objetivos principais daquela pessoa que ela quer entrar para o mundo digital. Então vamos dar continuidade aqui, porque nós já falamos sobre alguns padrões. Vou repeti-los agora de forma rápida, só para vocês poderem entender e quem chegou depois saber sobre o que a gente já falou. O primeiro padrão que a gente falou foi do explorador, e eu citei a Moana, é aquela personagem da Disney como exemplo. Dentro do mesmo grupo, a gente teve o padrão do sábio, que eu trouxe o mestre Yoda. Se você quiser saber sobre o sábio, se eu não estou errada, foi ontem, teve um post lá no Instagram falando sobre isso. Terceiro padrão que a gente trouxe é o inocente, que foi sobre o Forrest Gump. Quarto foi o herói, que a gente trouxe o Senhor Miyagi. O quinto, rebelde, é o Coringa. Vai ser pelo YouTube, Renan. Se inscreve lá na minha bio que você vai ver. Aproveita e entra pro grupo. Vamos lá. Trouxemos depois o mago, que é o Doutor Estranho. E dentro desse mesmo grupo, dentro desse padrão, a gente também tem o cara comum. O que é o cara comum? O cara comum, eu trouxe aqui para vocês um exemplo bem fácil para vocês poderem entender. Não sei se vocês já viram aquele filme Em Busca da Felicidade. A gente tem o Christopher, que é um ator interpretado pelo Will Smith. E o que ele demonstra nesse filme? Ele sempre desperta a humildade e a igualdade. Então, se você tem um produto preço baixo e que ele tem a sensação que as pessoas elas querem comprar para poder pertencer a um grupo de comunidade, você trabalhar esse padrão do arquétipo da pessoa comum, você vai conseguir fazer muito mais vendas, além do preço ser baixo, ser muito mais acessível. Isso fica mais fácil também. Vamos falar de um outro grupo, que é o bobo da corte. Eu quero que vocês entendam que todos esses padrões temos dentro da gente, sendo que cada pessoa ela exerce esse padrão de uma forma, e nem todas as pessoas afloram isso. Algumas pessoas ela tem muito mais o lado explorador, outras têm muito mais o lado sábio. E o que você precisa entender, que você precisa ativar esse padrão para conseguir se conectar. Não é quando você vai postar qualquer coisa, qualquer coisa sobre o seu produto ou sobre o seu serviço, você posta só por postar. Você precisa ter um objetivo final, porque o objetivo final, se você está nas redes sociais divulgando o trabalho, é vender, é ganhar mais. Então você precisa sim. Um outro padrão que nós temos é o bobo da corte. O que seria esse bobo da corte? Nas minhas pesquisas eu encontrei o Bob Esponja, né? É a típica pessoa que não deixa o humor de lado. Ela aposta sempre numa ideia que ilumina o mundo e como eu falei, o Bob Esponja ele é ligado à diversão e à conexão. Então, se você tem um perfil que você consegue trabalhar esse lado desse arquétipo, desse padrão bobo da corte, principalmente se for uma pessoa comediante. Tem uma pessoa que eu amo seguir, eu adoro o conteúdo e que usa muito, por exemplo, esse arquétipo é a Lara Santana. Ela começou a fazer sucesso, se eu não estou errada, não sei se foi ano passado, esse ano ela acabou explodindo nas redes sociais com o conteúdo dela. E ela tem um humor maravilhoso. Então, ela trabalha esse padrão aí dentro do perfil dela. A gente tem um outro grupo, e esse grupo, ele já é um grupo que é como se ele trouxesse estrutura para o mundo no sentido de caos. Aonde ele vê o caos, ele sabe que ele consegue consertar. Então, como que você vai trabalhar? Esse grupo, geralmente ele quer pertencer a algo. Como que ele vai pertencer? Esse grupo, a gente trabalha o governante, a amante, só para vocês poderem ter uma ideia. Vamos lá, a governante, eu trouxe um exemplo para vocês, que é do filme A Dama de Ferro. Ela é muito interessante porque é um filme que foi da primeira mulher que ocupou um cargo de primeira-ministra na Europa. E ela venceu 3 eleições consecutivas. O que isso acontece? Hoje em dia é algo um pouco mais difícil, mas aconteceu muito no passado. Então, você estudar a postura dela, a forma que ela se vestia, a forma que ela fala, vai fazer diferença aí dentro do seu perfil. E com isso, você consegue se conectar.
Outros arquétipos, outros padrões, você também consegue trazer à tona. Como que você faz isso? Vamos lá. Primeira coisa, para você poder descobrir como que você vai trabalhar esses padrões dentro do seu perfil, você precisa fazer algumas perguntas para si mesmo para poder trabalhar. Qual é a emoção que você precisa gerar no seu avatar? Se você não sabe quem é avatar é o seu cliente. Qual é a emoção que você precisa gerar nessa pessoa? Outra, como você vai conseguir vender o seu produto ou serviço dentro do digital? Outra pergunta, como colocar em prática as personalidades para você conseguir se conectar com o seu cliente correto, com a pessoa correta? Gente, hoje é como eu falei, é uma live de aquecimento, já estamos aqui há 34 minutos, então o que eu vou fazer? Eu vou encerrar. Eu vou deixar essa live salva no Instagram e vou tentar deixar no YouTube também para as pessoas poderem ter acesso. Porque você ter uma marca de personalidade faz diferença no seu perfil. A personalidade você precisa entender qual é a principal que vai se conectar com o seu cliente. Se você ainda tem dificuldade em criar uma marca de personalidade, no dia 21/9, às 20h07, vai ser uma live oficial do Destrave Seu Potencial. Lá eu vou falar sobre como você ter uma marca magnética, quais os elementos principais para você usar dentro da sua marca, e eu vou trazer referências que você